Eu entrevisto no meu programa de hoje aqui na Inovadora FM a doutora Luciane Eleutério, ela que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção aqui de Porto Ferreira. E nós convidamos ela para bater um papo, para falar sobre uma ação que a Ordem ela está desenvolvendo justamente para cobrar providências do Banco do Brasil e também mover uma ação junto ao Ministério Público para que haja uma resposta a toda a população. Essa é uma entrevista em parceria Inovadora FM, juntamente com o Jornal do Porto e também o Jornal do Porto TV. Agora vocês vão acompanhar na íntegra esta entrevista que eu realizei com a doutora Luciane. Tá, como acontece todas as quintas-feiras, né, nós sempre convidamos pessoas aqui para entrevistas, sempre trazendo informações e também notícias que são destaques em nossa cidade e também na região. E também agradecer ao site do Jornal do Porto, nós estamos fazendo essa parceria, né, inovadora, site do Jornal do Porto, e essa entrevista de hoje também será colocada ao ar e disponibilizada para os internautas também no site do Jornal do Porto. Então acesse www.jornaldoporto.inf de informação e .br. Todas as entrevistas, notícias, elas estão compiladas dentro do novo portal de notícias do Jornal do Porto. Muito bem, nesta quinta-feira, dia 16, que é isso? Dia 16 de novembro, né? Tô perdendo a noção do tempo. Nós estamos recebendo aqui, né? Temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Inovadora FM a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Porto Ferreira, a doutora Luciane Eleutério. Doutora, seja bem-vinda aqui à Inovadora FM. Muito obrigada, Osni. Muito obrigada a você e a todos os ouvintes. Eu que tenho a honra de estar aqui com vocês nessa noite. Bom, nós convidamos você para vir até o programa justamente porque nós acompanhamos, inclusive, também no Jornal do Porto, né, sobre uma ação ou uma movimentação que a Ordem dos Advogados está fazendo, né, doutora Luciane, a respeito desse problema, né, chamado Banco do Brasil aqui no nosso município, né. E quando antes do programa começar, a gente estava conversando aqui nos estúdios, né, quando chega, né, a gente vê isso através dos noticiários, quando a Ordem dos Advogados ela se manifesta porque alguma coisa realmente está errada, né. Sim. Então a gente gostaria de saber por que a subseção aqui de Porto Ferreira, né, através da sua pessoa, né, da presidente, tomou essa atitude de tentar e também explicar, né, o que está sendo feito através dessa ação. Então, Osni, a Ordem resolveu intervir nessa questão do Banco do Brasil, porque já faz um tempo que nós tivemos ali uma ação de miliantes que tentaram explodir um dos caixas eletrônicos, né? E desde então cessou o atendimento à população naqueles caixas, está tudo muito difícil, muitas pessoas estão sendo prejudicadas e a gente não tem assim um posicionamento efetivo do banco quanto à retomada das atividades. Entendi. E quando chega essa ação, houve já alguma resposta, doutora, ou não, nada? A OAB apresentou uma denúncia para o Ministério Público de Porto Ferreira no início de outubro, né? Solicitando a instauração de um inquérito civil e, se for o caso, o ajuizamento de uma ação pública, né? Por quê? Porque muitos consumidores, porque na verdade a nossa relação com o banco é consumerista, ele é um fornecedor de serviços, nós somos os consumidores, está sendo abalada, muito abalada. São muitas pessoas prejudicadas, principalmente idosos, que, segundo as notícias que nos chegam aí na OAB todos os dias, estão tendo que se locomover até cidades vizinhas, ou então eles enfrentam filas enormes nos correios ou ali no supermercado Extra para poder, às vezes, sacar o seu sagrado benefício do INSS.
Então a OAB chega a receber essas reclamações? Sim, nós recebemos. A população reclama, né, Osni? A população reclama, comenta. Nós temos ali na OAB atendimentos diários e as pessoas têm problemas, né? Tem problemas, inclusive com relação ao banco. Né? Agora, essa questão de locomoção, dessa necessidade das pessoas estarem tendo que procurar agências em cidades vizinhas e tudo, isso a gente tem assim nos bastidores da advocacia, nos bastidores do fórum, nas ruas, na sociedade em geral, entendeu? Então, de uma certa forma, a sociedade acaba também cobrando a ordem, os advogados? Com certeza, porque veja bem, Osni, como eu disse aqui lá em uma primeira entrevista, a OAB, ela desempenha o papel de representante da sociedade civil, né? Nós já tivemos aí um prejuízo bastante grande para a população quando foram encerradas as atividades do Banco do Brasil ali ao lado do Porto Ferreira Futebol Clube. Isso tudo a título de enxugar despesas, né? Vamos concentrar para diminuir os nossos valores aí. Mas isso trouxe um prejuízo para o banco, para a população, entende? E essas informações nos chegam. Nós mesmos, que somos ali correntistas do banco, sentimos a falta daquela outra agência, entende? Então, assim, nós tínhamos 2 agências em Porto Ferreira, hoje nós temos uma e essa uma não funciona. Muitos serviços não estão funcionando, entende? Agora você veja bem a situação de uma pessoa idosa que muitas vezes recebe um salário mínimo e ela tem que se locomover daqui até Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro, para poder sacar o seu dinheiro. Pessoas aí que trabalham o dia todo e que tem que deixar o seu trabalho, entende? Nós temos aí um período que a legislação garante para o funcionário no dia do seu pagamento ir lá para receber o seu salário, sabendo já que isso vai consumir um tempo do seu dia, aquele horário não dá, entendeu? A pessoa vai ter que dispor de mais tempo. Isso causa prejuízo às pessoas, aos empregadores, à empresa, à sociedade toda. A ordem, ela também é limitada, doutora? Nesse caso, não tem muito que pode ser feito? Nós temos aí a legitimidade máxima do Ministério Público para fazer alguma coisa, né? Para ajuizar uma ação, instaurar um inquérito civil e apurar o que está acontecendo. Assim, nós entendemos perfeitamente que o banco, ele não teve, na verdade, culpa efetiva no que aconteceu. O que aconteceu poderia ter acontecido em qualquer outra agência bancária. Mas nós não temos um posicionamento definitivo. São muitas as indagações. Quando vai voltar? Quando? Janeiro? Fevereiro? Agora a última posição que a gente tem é de março, entendeu? É muito tempo, Osni. É muito tempo, né? Se a gente considerar aí que o Banco do Brasil, no segundo trimestre de 2017, foi uma das empresas que foi a terceira empresa que mais lucrou, veja bem, que foi mais bem sucedida, então não existe uma justificativa, no meu ponto de vista de advogado, não existe uma justificativa plausível para nós termos todo este período sem funcionamento. Veja bem, todos os serviços bancários são tarifados, nós pagamos pelos serviços bancários, eles recebem isso, entende? Eles recebem o nosso dinheiro. Então, Osni, é a regra da responsabilidade civil. Entendi. Quem recebe os bônus, arca com os ônus. Não acontece todos os dias, mas digamos assim, previsível que possa acontecer. Nós temos ali uma porta que basta você apertar um botão e você entra. Então, qualquer pessoa pode ter acesso àquele banco, entende? E a situação que está, a criminalidade comum, digamos assim, que nós tenhamos um evento como o que tivemos. Agora, isso pode desencadear outros eventos. Por exemplo, eu tenho notícias de que estão sendo locadas vans, as pessoas se reúnem, locam vans, né, para irem a outras cidades. Tá? Até onde isso não vai chegar ao conhecimento de alguém que vai promover ali um evento coletivo ali com todas aquelas pessoas que acabaram de receber os seus pagamentos, entende, Osni? Entendi. Então essa preocupação. Exatamente. Como aconteceu na agência do Correio. Quer dizer,
além da perda material, ainda temos outras perdas, entende, Osni? Assim, são situações, às vezes, que não podem se perpetuar. São situações que causam mais do que meros transtornos. Sim. Sabe? A pessoa que estava ali naquela agência do correio, já temos um tumulto porque aquilo está congestionando nossa postagem, digamos assim, né? Hoje postam-se poucas Sim. cartas, mas o serviço de SEDEX é uma coisa que Sim. funciona muito, né? Então, assim, atrasa o atendimento do correio, que é o trabalho deles, efetivamente, e aquelas pessoas ficam ali e não têm a menor segurança, entende? E assim, é a hora que eles saem, quer dizer, são alvos fáceis, entende, Osni? E é que nem eu estou te dizendo, aquelas pessoas que estavam ali naquela agência, naquele momento, tinham Sim. idosos, crianças, mulheres grávidas, né? Algumas pessoas até com alguma necessidade especial, e todas foram vitimizadas ali, porque aquilo, você querendo ou não, te causa um terror, te causa um pânico, né? Tem um outro questionamento, uma outra pergunta. Nesse caso da legislação, ela é aplicável nesses casos aí que está acontecendo com o banco aqui em Porto Ferreira? Sim, veja bem. Essa questão da relação que se estabelece entre cidadão, né, cliente e banco é uma relação consumerista, né? E a própria Constituição Federal, ela eleva a proteção ao consumidor como garantia fundamental. Sim. Né? Então, nós estamos tendo ofensa aí não só a legislação consumerista, como também a própria Constituição, entende, Osni? Porque, veja bem, a partir do momento em que a pessoa está sendo privada dos serviços pelos quais ela paga, por um tempo excessivo, isso foi em 17 de setembro, salvo engano, nós já tivemos 17 de outubro, 17 de novembro, são 2 meses em que já ocorreram situações diversas, inclusive, Sim. e a mais gravosa talvez essa do correio, e nós não sabemos o que pode acontecer se essa promessa de retorno das atividades somente em março realmente se consolidar, entende? Imagina o que vai acontecer até lá. Então, assim, nós já podemos pensar em outra esfera, né? Nós temos uma pessoa que ela se presta Sim. a fornecer aquele serviço, ela tem as suas responsabilidades. E qualquer dano que possa haver, entende? É lógico que cada dano deve ser analisado isoladamente, porque cada fato é um fato, nós não podemos falar em linhas gerais, né? Tem uma consequência. E nós esperamos, sinceramente, que essas consequências não ultrapassem os eventos ocorridos ultimamente, né? Essa situação das vans, a situação das pessoas idosas, elas têm um custo, entende, Osni? Nós sabemos que, assim, a grande população de Porto Ferreira, nós temos, veio de um trabalho cerâmico. São pessoas que não têm rendas altas, entende? A grande maioria aí recebe um salário mínimo. Para quem recebe um salário mínimo e tem que se sustentar e às vezes sustentar a família, Osni, você tirar aí 20, 30 reais, que sejam 20 para ir daqui até Pirassununga, eu nem sei quanto custa uma passagem para Pirassununga, mas eu imagino que não seja menos do que 10 reais, às vezes é um ônus excessivo. Às vezes é um ônus excessivo. E o que pode acontecer com essa pessoa? Entende? E esse desrespeito, entende, Osni? No meu ponto de vista, já está começando a extrapolar um pouco da órbita do impossível de fazer. Quanto tempo e o que custo vai gerar quando nós confrontamos isso com todas as pessoas que estão sendo afetadas na sociedade, para o Banco do Brasil promover a substituição do seu caixa e lá reparos na rede elétrica que tenha sofrido eventualmente? Não é? Tudo tem um limite de tempo. Eu acredito, como eu te disse, por ter sido a terceira maior empresa que lucrou no segundo semestre de 2017, que não seja financeiro o problema. A gente tem observado não só a ordem dos advogados, mas também a Câmara Municipal, outros segmentos da sociedade se mobilizando, né? Tendo em vista todo esse transtorno que o Banco do Brasil, né, a agência aqui de Porto Ferreira, ela, em decorrência, né, de toda a paralisação.
Nós temos informações também que a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, né, deixou informado que possivelmente o ano que vem, né, que a agência iria retomar as atividades. A gente tem acompanhado, né, dificilmente, mas podemos esclarecer que dificilmente eles se pronunciam oficialmente, né, Sim. então é difícil o contato com a assessoria. O que nós sabemos é de ouvir dizer, né, Exato. a gente já tentou contato, mas realmente não sei, né, se por ser um órgão federal, né, existe todo esse... Mas é complicado porque a gente também fica sem informações, a gente não sabe o que falar também para os ouvintes, porque nem nós sabemos. Exatamente, né? Nem nós sabemos. Tudo fica no boca a boca, entende, Osni? Eu ouvi dizer, eu sei disso, eu sei daquilo, mas nós não temos ali um pronunciamento oficial. Sim. Aconteceu isso, isso e isso. Essa situação de um pronunciamento oficial talvez fosse uma posição Sim. de respeito. Entendi. De respeito com as pessoas, entende, Osni? Respeito com os clientes, né? Eu estou falhando com você nesta prestação Sim. de serviço que eu me comprometi com você, mas eu te dou as justificativas, né? Esse silêncio faz com que surjam burburinhos e toda uma incerteza que para alguns até causa um certo, extrapolam um mero transtorno, entende, Osni? Extrapolam. A gente até sabe, né, doutora, que os funcionários da agência, eles são chefiados, né? Sim. Então não adianta, às vezes, a gente brigar com o funcionário, porque, na verdade, eles prestam conta para alguém, existe uma supervisão, então... eles também fazem o que são, né, orientados a fazer, Sim. ou passam essa orientação, deixar claro isso também para a população, que às vezes o funcionário não tem culpa, né, do que está acontecendo. Né? E é comum que nessas situações, Osni, as pessoas que se veem assim, desfavorecidas, e obviamente que a clientela digamos assim, hipossuficiente na questão... Não estou falando de hipossuficiência financeira, estou falando a nossa hipossuficiência quando a gente refere quem está do outro lado dessa Sim. nossa relação. Nós temos do outro lado da nossa relação um banco de grande porte, Sim. né? Essa população se sente assim... fragilizada, insegura, então vai ao banco. O funcionário, coitado, também o funcionário não tem o que dizer, né? Porque ele como você disse, essas questões não são resolvidas pelos nossos funcionários de Porto Ferreira, entende? São superiores, é outra questão. Eles também não têm nenhuma posição para passar, entende? Muitas vezes isso desencadeia desentendimentos dentro do banco, entende? Desencadeia ali até uma ofensa e a pessoa que está ali prestando atendimento dentro daquelas limitações que lhe estão sendo impostas também pelas circunstâncias, ela também não tem muito o que nos dizer, né, Osni? E muito o que fazer por nós, não é? É que, infelizmente, como nós estamos falando, né, nem a gente tem informações oficiais e também nós não sabemos o que falar para a população, porque nós também não recebemos estas informações. Né, o que a gente tem acompanhado através de sites, jornais, também a mídia, é justamente essa mobilização, né, de várias instituições para tentar resolver. E agora eu acredito que vai complicar um pouco mais com o advento do final do ano, que é 13º, lojas abertas à noite, o pessoal precisando sacar o dinheiro para acerto de contas, temos aí o IPVA, né, que o IPTU, então se a agência vai abrir somente em março, né, quanto transtorno vai acontecer até lá? Então, você imagina o tamanho desses transtornos. Né? Entendi. Assim, olha, eu tenho sabido que lá no supermercado Extra tem lá um caixa que as pessoas podem efetuar saques pelo Banco do Brasil. Mas ali tem um valor limitado. Sim. Às vezes tem necessidade de voltar mais do que uma vez. Às vezes o grande contingente, zero caixa. Não tem mais dinheiro, a pessoa fica na fila e depois... Entende? As filas ali, elas são volumosas. Elas são volumosas. Como nós vamos enfrentar essa situação agora... Diante aí do Natal, as lojas abrem, as pessoas querem comprar para presentear e tudo, e elas vão encontrar muitas limitações, muitas dificuldades, né?
Então, no meu ponto de vista, seria mesmo uma postura de respeito, né? O restabelecimento seria uma postura de respeito com o consumidor, né? Com a clientela do banco. Ou então, é que nem eu te disse, nos diga, pelo menos, o que está acontecendo. Quais são as dificuldades? Entendi. Quais são as dificuldades? De uma possível ação comum, ajuizada aí pelos clientes lesados, né? O que eles podem fazer? O que a ordem orienta, ou o que a senhora, como advogada, orienta nesses casos? Então, Osni, é que, como eu te disse, cada situação é uma situação, não é? O banco não tem culpa do que aconteceu. É uma situação, e que em pese não ter culpa, é uma situação previsível. Sim. A pessoa que se sentir lesada, que sofrer efetivamente uma lesão, não é? Seja ela de ordem material, seja ela de ordem moral, deve procurar se orientar com um profissional, que no caso é o advogado. Ele vai analisar o caso e ver até onde aquilo é passível de reparação, entende? De compensação, entendeu, Osni? Mas veja bem, Osni, nós temos hoje legislações municipais que impõem até tempo para atendimento, tempo nas filas de espera. Né? Nós temos aí ações ajuizadas na justiça contra bancos em razão do excesso de tempo na fila de espera. Entendi. Né? Mas esse excesso de tempo, ele necessita ser comprovado. Então, você deve procurar o seu advogado para que ele te oriente em que providências você tem que tomar diante daquela situação que você está vivendo. Por exemplo, não basta você ir no banco, ficar na fila, passou mais de meia hora, eu vou lá e vou reclamar. Não, temos que ter um protocolo com horário de que você chegou, aquela senha de atendimento com horário e tudo, entendeu? Então, são algumas orientações que, dependendo do caso, realmente é o advogado que vai poder prestar, analisando caso a caso que for levado até ele. Para o banco ficar desse jeito, doutora, acredito, né, que deve ter uma justificativa ou um corpo jurídico muito forte, né, para... Acredito que sim, né? Para embasamentos legais, porque senão quantas e quantas ações vão ser movidas. Osni, né? Assim, olha, vamos dizer assim, que eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou advogada, né? E o que a gente vê na prática jurídica, é que não é somente essa questão, existem outras questões relativas a relações de consumo que são abusivas, entende? Até mesmo de bancos, não é? Então, são inúmeros os casos. Uma situação é um corpo jurídico que está pautado numa impossibilidade absoluta e justificável. Outra situação é um corpo jurídico que, na verdade, não nos fala, talvez porque não tem o que dizer. Porque o tempo já passou, né? São 2 meses. Já. Dia 17, amanhã nós temos 2 meses completos do evento. Entende, Osni? Eu não sei se o que aconteceu foi tão, digamos assim, grave, de modo a ter comprometido todo aquele sistema que nós temos ali fora, todo aquele aparato que nós temos ali fora. Não é? Mas como você disse, nós não temos uma justificativa, nós não temos uma notícia aí formalizada do que realmente houve. A senhora estava até comentando, né? Bom, no primeiro momento a ordem, então, ela se manifesta desse jeito, Sim. Né? Eu vou só repetir você tinha comentado, né? E de um segundo momento, quando não houver resposta ou uma confirmação, o que a ordem pode fazer mesmo? Então, Osni, o que a ordem pode fazer é justamente se posicionar aí junto ao Ministério Público, entendeu? Para que o Ministério Público, que é o detentor da legitimidade para uma ação pública, para ele tomar a iniciativa. Certo. Eu acredito, confiante no nosso Ministério Público, de que vai haver essa iniciativa. Até porque nós temos também, além do requerimento da ordem, nós temos um requerimento da Câmara Municipal e nós temos aí uma iniciativa... Acho que a Prefeitura, o Executivo também deve ter se manifestado. Nós temos
uma medida aí da própria Prefeitura Municipal, junto ao PROCON, entende? Para ver se essa situação se regulariza. Né? Entendi. O que nós podemos esperar, Osni, é que esse corpo jurídico, essas pessoas vejam quais são os prejuízos e que isso pode começar a causar outros transtornos maiores que vão gerar o dever de compensar, de reparar. Entendi. Então, você entendeu? É uma consequência natural dessa inércia, entre parênteses. bom, a gente vai deixar claro mais uma vez que o espaço, né, também está aberto para a assessoria de imprensa do Banco do Brasil. Com Né? certeza. Se quiserem entrar em contato com a gente, agendar uma entrevista, né, nós também estamos disponíveis. Vamos aí ouvir. Exatamente. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que tem para falar, é só nos procurar. Nós agendaremos sem problema algum, né, essas explicações que tanto a população, né, ela anseia, né, doutor? Sim, com certeza. Nós queremos apenas uma justificativa, entende, Osni? Nos expliquem apenas o que está impossibilitando a retomada das Sim. atividades totais, entendeu? Plenas do banco. O que está impossibilitando? Agora, nós temos uma cessação na prestação de serviços, nós temos aí uma população toda prejudicada e nós não temos nenhuma manifestação. É um pouco desrespeitoso, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, é um pouco desrespeitoso, Osni. Entendi. Bom, nós, né, gostaríamos, né, em nome de todos os ouvintes, parabenizar essa ação também da Ordem dos Advogados, né, e deixar claro para a população que a Ordem não ficou inerte nesse caso, né, se manifestou e foi atrás e Sim. tem feito o possível. Né, Logo doutor? no início de outubro já houve uma manifestação, depois teve o evento do Correio, né? E ali já Entendi. desencadeou a manifestação da Câmara também, o posicionamento da Prefeitura. Então vamos aguardar, Osni, que isso nos traga resultados. Né? Entendi. Eu acredito que o Ministério Público vá tomar as iniciativas que são de sua competência para que esse processo cesse. O pedido, a denúncia é justamente a instauração de um inquérito civil, uma ação pública e que o juízo determine o restabelecimento imediato sob pena de multa diária.